Testemunho de casamento restaurado. Meu amado consertou meu coração. Velma, como a sua jornada de restauração realmente começou? Depois de apenas 5 meses de casamento, meu marido terreno disse que estava infeliz e queria uma pausa em nosso casamento. Já havíamos passado por uma experiência assim anteriormente e eu sabia o que isso significava. Então, imediatamente eu proclamei, eu não iria passar por isso de novo e que estava acabado, se era isso que ele queria. Isso não o deteve, pois ele decidiu ir morar com um amigo. Ele ficou fora por 2 semanas e depois voltou para casa. Nessas 2 semanas eu percebi tudo de errado que eu tinha feito no casamento e disse a ele que faria melhor. Mas ele já havia se decidido e minhas palavras vazias não significaram nada para ele. Ele disse que estava ressentido comigo e que não me amava mais. Eu não sabia o que fazer. Eu tentei mostrar para ele que eu poderia mudar, mas ele ficou ainda mais distante. Ele me expulsou do nosso quarto e quase nunca estava em casa. Um tempo depois eu descobri que ele tinha uma outra mulher e eu fiquei arrasada. Eu não tinha ninguém a quem pedir ajuda, e então eu recorri a Deus. E como Deus mudou a sua situação, Velma, quando você o buscou de todo o coração? Bem, tudo começou comigo. Deus me mudou. Eu tinha o desejo de mudar, mas eu não conseguiria sem o meu marido celestial. Ele gentilmente me convenceu do meu egoísmo, da minha contenciosidade, da minha preguiça, da minha ingratidão e muito mais. Foi difícil encarar essas verdades, mas o meu marido celestial ele é tão amoroso que me ajudou em cada passo do caminho para ser uma pessoa melhor. Ele me ensinou como ser esposa, embora naquela época o marido terreno já tivesse saído de casa. Eu era a esposa do meu marido celestial. Ele me ajudou a perdoar o marido terreno e me mostrou como amá-lo incondicionalmente. Logo, meu marido, antes ressentido, começou a falar comigo novamente. E o nosso relacionamento melhorou, tornando-se mais civilizado e amigável. Ele começou a confiar em mim novamente, passando um tempo com nosso filho, até que ele se sentiu atraído por mim novamente e nos tornamos íntimos. Ele ainda estava num relacionamento adúltero e era uma espécie de montanha-russa emocional, mas o nosso relacionamento melhorou com o passar do tempo. Em todos os momentos o Senhor esteve comigo, me ajudando, me guiando e me dando segurança. Ele foi e ainda é a minha rocha. Velma, quais os princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos que o Senhor lhe ensinou durante essa provação? E foram tantos, tantos, tantos. Mas o maior foi me mostrando verdadeiramente o maior mandamento do amor e como tudo deriva dele. Paciência, perdão, graça, bondade e muito mais. Tudo o que você precisa quando confia que seu casamento será restaurado. Eu tive que confiar que o amor vence tudo e nunca falha. Quando algo surgia e me abalava, aplicava uma espessa camada de amor. Velma, quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor ajudou você a atravessar? Um dos momentos mais difíceis foi quando o marido terreno saiu de casa e eu sabia que era para ir morar com outra mulher. Então ele me disse que queria o divórcio e estava apenas esperando os 2 anos passarem. O Senhor então me revelou que ele colocou em seu coração esperar, em vez de simplesmente entrar com a ação judicial para nos dar tempo para sermos restaurados. Quão doce é o meu marido celestial! Chegou um dia em que o marido terreno foi embora e eu senti paz, quando eu deveria estar arrasada. Foi algo realmente maravilhoso. O meu marido celestial disse que o marido terreno voltaria, então eu sabia que ele teria que partir para poder retornar. Velma, qual foi o ponto de virada da sua restauração? Um momento decisivo foi quando eu perdi a fé e coloquei meus olhos no marido terreno. Tornamo-nos íntimos e eu comecei a perder de vista por um momento quem estava travando essa batalha. Chegou o aniversário do meu marido, mas ele passou com a outra mulher. Eu me sentia completamente vazia e perdida. Eu sabia que estava em um momento de separação de Deus e eu me senti horrível.
Eu arrependi-me e implorei para voltar para o meu marido celestial. E foi a partir desse momento que eu soube quem deveria ser o primeiro na minha vida. As coisas começaram a mudar mais profundamente dentro de mim e na minha situação naquele momento. Cheguei até um ponto em que a vida, só eu e o meu marido celestial, era tão doce que eu não precisava do marido terreno de volta. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Velma. O seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? Foi um processo lento e gradual. Primeiro ele disse que o nosso divórcio era uma possibilidade. Ele então expressou que queria voltar para casa. Ele voltou para a casa do amigo com quem havia ficado inicialmente. E depois, ao longo de cerca de 2 semanas, ele trouxe as suas roupas para casa e voltou para casa. Louvado seja Deus! Aconteceu algo que eu senti ser uma prova do meu amor. O marido terreno saiu com outra mulher e eu sabia disso. Ele até postou um vídeo e tudo que eu disse para mim mesma foi: eu o perdoo. Naquela mesma noite, ele postou o vídeo em que fazia uma videochamada para ver o nosso filho. E eu permiti que ele fizesse isso sem demonstrar raiva ou dor. Poucos dias depois, quando veio, ele expressou que queria voltar para casa. Eu realmente aprendi a perdoar e a amar, como meu marido celestial queria que eu fizesse. Você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que tenha ajudado você, Velma? Sim, uma mulher sábia. Eu fui uma mulher verdadeiramente tola que destruiu a sua casa. E esse recurso trouxe à luz todos os meus erros de forma tão clara. Eu estou tão feliz por ter clicado no link quando fiz. Depois que o meu marido celestial já havia trabalhado em meu coração e na minha submissão e confiança nele, eu estava pronta e aberta para receber os ensinamentos daquele livro. Todos os testemunhos falaram ao meu coração de maneiras diferentes e eu pude me identificar muito com eles. Eles realmente me ajudaram. Muito obrigada. Deus abençoe a todas. Velma, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim. De qualquer forma, Velma, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Querida, submeta-se a Deus e ao processo que Ele deseja que você siga. Tudo começa com você. De acordo com o capítulo que eu li em Uma Mulher Sábia, nós, esposas, somos o coração do casamento e o homem é a cabeça. Deus deve primeiro mudar e consertar o coração, antes de poder mudar e consertar a cabeça. Segure-se ao seu marido celestial e ele a ajudará a superar isso.